Bom dia, meus queridos irmãos. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez nesse púlpito que eu admiro tanto na cidade de João Pessoa. É o púlpito do nosso querido pastor Renan, da igreja IPBE. Eu me sinto grato ao Senhor por nos trazer aqui essa manhã e eu quero conversar com vocês um pouco sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós estamos tendo essa série de mensagens na nossa comunidade em Água Fria. Nós estamos desde o mês de, outubro. Nós estamos desde o mês de outubro em uma série de mensagens na comunidade Crer acerca do Espírito Santo. E eu tive uma outra oportunidade, estando entre vocês aqui, de pregar uma dessas mensagens. Eu falei sobre o Espírito Santo Consolador. Se vocês se lembram, usei aquele termo Paracletos, que é aquele que está ao nosso lado, nos capacitando a enfrentarmos as situações que o próprio Deus nos empurra, nos impulsiona a enfrentar no nosso dia a dia. E hoje, nessa manhã, eu quero aproveitar a mensagem pregada há algum tempo atrás, lá na nossa comunidade, há 2 domingos atrás, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é um texto muito enigmático, muito misterioso e muito utilizado, porém, às vezes mal compreendido. Eu não vou abordar Atos capítulo 2 no seu primeiro momento, que é de fato a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo que a igreja experimenta como inauguração do novo período da igreja, o período missional da igreja. Nós não vamos abordar esta primeira parte, nem tampouco vamos abordar a segunda parte do texto, que é referente ao momento onde Pedro se levanta na festa de Pentecostes e proclama o querigma de Deus, a palavra de Deus, aquela multidão que estava em festa, acabando por desaguar em um resultado maravilhoso aos olhos, que são mais de 3.000 homens, mulheres, crianças se convertendo ao Senhor e sendo agregados à família de Deus, a igreja crescendo explosivamente. Não é também a parte que iremos abordar. Nós vamos para a terceira parte do texto do capítulo 2, que começa no versículo 41, é a seção onde Lucas, o autor de Atos, se preocupa em imediatamente depois da descida do Espírito Santo, registrar quais são as características primárias de uma igreja batizada no Espírito Santo, de uma igreja cheia do Espírito Santo. São essas características que nós vamos observar nos últimos versos do capítulo 2, nas quais pretendo me focar nessa manhã e observar com os irmãos, pedindo graça a Deus, misericórdia, que a gente se encontre neste perfil traçado por Lucas, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Portanto, vamos ler o texto? Vamos lá, a partir do verso 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Palavra do nosso Deus, e tenha, Senhor, misericórdia de nós, para entendermos esses conceitos, esses princípios tão básicos, ó Pai, para a nossa fé e para a nossa vida em igreja. Em nome de Jesus nós oramos, dependentes e carentes do Teu agir neste momento. Amém. Meus queridos, eu quero iniciar essa mensagem dizendo categoricamente que a igreja de Atos, a igreja primitiva, tão valorizada por nós, tão idolatrada, não era uma igreja perfeita. A igreja primitiva não era uma igreja perfeita, como a maioria de nós julga. Existe um sério desejo hoje de se voltar ao que era a igreja primitiva,
E quando se incentiva, se motiva os irmãos a voltarem para a realidade da igreja primitiva, o que nós estamos sugerindo à igreja é que a igreja primitiva é perfeita, que não havia nenhum tipo de mazela, de pecado, não havia nenhum tipo de ranço na igreja primitiva. Mas isso não é verdade. A igreja primitiva era cheia de problemas. Nós vemos problemas aos montes, e louvado seja o Senhor pelos problemas da igreja primitiva, porque estes problemas resultaram para nós, como igreja posterior, as cartas apostólicas. Não haveriam cartas apostólicas se fosse uma igreja perfeita. Não haveria exortação, não haveria, de maneira alguma haveria Gálatas. Ou seja, o pastor Renan não lançaria o livro Boa Notícia. Levi nunca iria para a África, porque foi com as ofertas desse livro que nós conseguimos ajudá-lo. Meus irmãos, não haveria a carta aos Coríntios. Igreja problemática não existiu na terra como aquela. A igreja primitiva, ela não era uma igreja perfeita. Na verdade, um modelo para se refletir. Atos, na verdade, todo o Novo Testamento não narra historicamente uma igreja perfeita, mas fala sobre a ideologia perfeita para a igreja. Trata sobre a teologia perfeita para a igreja. Trata sobre uma igreja perfeita idealizada no Novo Testamento, mas de maneira nenhuma historicidada. Não foi historiada. Eu vou falar algumas palavras assim bem, que eu estou agora querendo ousar palavras novas. Então vocês vão ver coisa feia sendo falado aqui. Vocês superem, por favor, tá bom? Meus queridos, a igreja de Atos dos Apóstolos é um modelo diante do qual podemos refletir a nossa própria igreja. É um modelo para pensarmos. É um modelo para nos levar a refletir. E Atos, como esse livro que narra de maneira mais contundente a igreja primitiva, seus passos, seu desenvolvimento progressivo. Atos não é um livro fechado. Atos não é um livro concluído. A igreja que começa a ser narrada em Atos, ela não terminou em Atos. Portanto, a ideia de voltar a Atos é ridícula. É como se você entrasse no seu carro para seguir viagem do ponto A ao ponto B. Em algum momento entre o ponto A e o ponto B, você decidisse voltar ao ponto A, por entender que assim você chegaria ao ponto B. Quão ridículo é essa questão? Atos é o ponto A, não é o ponto B. Atos é o início, e nós estamos dando continuidade à história de Atos. Nós precisamos, obviamente, ter muito vívido em nossa mente todos os princípios elaborados no livro de Atos, mas não ter Atos como nosso ponto final de chegada, porque Atos é o nosso ponto de partida. Nós temos um ponto de chegada misterioso no céu, proposto para nós. Ali sim haverá uma igreja perfeita, louvando a Deus, adorando a Deus em perfeição diante do Cordeiro. Portanto, vamos seguir essa estrada, por mais esburacada que ela esteja no momento, por mais trepidante, por mais escura que esteja no momento, é uma estrada, meus irmãos, e deve ser percorrida até o seu final. É a essa igreja de Atos dos Apóstolos, essa igreja inicial, inaugural, que precisamos fazer algumas perguntas nesse momento, à luz desse texto. Nós precisamos perguntar quais são as evidências primárias de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos disso para continuar a viagem. Nós precisamos não nos esquecer disso. Toda viagem requer uma revisão. Existe um irmão daqui dessa comunidade que está fazendo uma viagem muito grande, né? Vocês estão seguindo ele, o Sandro Max? Não. De manhã eu fico trocando, porque é outro Max, é só Max, né? O Max está fazendo uma viagem, para quem não sabe, com um amigo dele, para o sul do Brasil. Na verdade agora já estão no retorno, eles estão indo de Fusca. Eles foram de Fusca até o sul do país, e agora estão voltando. Meus irmãos, eles já foram entrevistados por televisão ao longo do caminho, por programa de televisão. Olha, já aconteceu tanta coisa, tanta aventura. Eu todos os dias acesso o Facebook do Max para saber como é que está o progresso da viagem dele. E uma coisa que eu já percebi que aconteceu nessa viagem emocionante de Max e Tuiuiu é que eles já passaram por algumas revisões durante o caminho.
É importante revisarmos, nós não vamos voltar não, a gente vai continuar a estrada, mas é preciso por vezes parar e olhar para os primórdios, para os princípios, olharmos e fazermos uma revisão séria quanto ao nosso motor do carro, quanto ao pneu, etc, etc. Eu só sei disso, motor e pneu, não sei mais nada que tem que ser revisado, mas motor e pneu eu sei que precisa ser revisado. Meus irmãos, vamos olhar para esse texto e perguntar para a igreja primitiva e fazer uma revisão da nossa própria igreja. Como é uma igreja cheia do Espírito Santo? Quais são as evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo? As características primárias que surgem, que saltam de uma igreja cheia do Espírito Santo, como a igreja de Atos. Em razão de que essa igreja expandia-se tanto? Qual era o adubo colocado por Deus nessa santa igreja que fazia ela crescer e frutificar de maneira tão assustadora? Lucas, por muitas vezes no livro de Atos, vai dizer o seguinte: e a igreja crescia. Esse termo é usado por Lucas algumas vezes, demonstrando para nós que uma igreja cheia do Espírito Santo, como era a igreja de Atos, era uma igreja que crescia necessariamente. Crescia como? Como é isso? Quais são as evidências que podemos perceber de que somos uma igreja cheia do Espírito Santo? Então, saber certamente que o nosso crescimento é resultado de um fator espiritual divino e não de resultado de metodologias humanas. Em primeiro lugar, à luz desse pequeno texto que nós lemos, uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos, é uma igreja em cujo meio o estudo das Sagradas Escrituras é fundamental e indispensável. Uma igreja cheia do Espírito Santo, olha só, vejam, confundi dois tipos de conjunções aqui. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela valoriza profundamente o estudo sagrado. E vejam só como nós somos equivocados em identificar uma igreja cheia do Espírito Santo, porque o nosso primeiro elemento a ser observado é um elemento místico. Tem gente que identifica uma igreja se ela é cheia do Espírito Santo ou não a partir primeiro da discussão se aquela igreja tem o dom espiritual das línguas estranhas ou não. Veja como a nossa análise é superficial, é simplista e é equivocada. Lucas nos apresenta como primeira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo a perseverança no ensino dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos, é uma igreja comprometida com o estudo diligente das Escrituras. É uma igreja que valoriza sentar-se em círculo e abrir a Bíblia. É uma igreja que valoriza também sentar-se em comunidade, em um número maior de pessoas, e estar diante de um homem que abra a Bíblia e fale para nós com fidelidade e paixão os princípios, os valores da santa palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo pode eventualmente ter manifestações místicas, mas em primeiro lugar, indispensavelmente, é uma igreja comprometida com a Bíblia. É uma igreja que fecha com as Sagradas Escrituras e acabou. É uma igreja que não discute filosoficamente as suas questões, mas discute à luz da régua áurea que temos. Uma igreja que não discute psicologicamente as suas questões, mas uma igreja que discute biblicamente as suas questões. Uma igreja cheia do Espírito Santo, quando se vê em face a qualquer tipo de problema e adversidade, ela se pergunta em primeiro lugar o que a Bíblia diz sobre isso. Uma igreja que persevera, e olha só a palavra persevera, porque está pensando que é brincadeira, gente? Segurar fechado com a Bíblia é uma luta. Hoje em dia nós temos muitas boas ideias, sempre houve na verdade. Os seres humanos são cheios de muito boas ideias, e as nossas boas ideias competem com o conceito bíblico. É sempre uma tentação olhar para a adversidade à nossa frente e tentar resolvê-la a partir de uma boa ideia. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, mesmo diante dessa tentação de dar ouvido às suas boas ideias,
persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na palavra de Deus. Qualquer avivamento sério, meus irmãos, qualquer avivamento sério demonstra o ardente desejo pela palavra de Deus. Eu estou meio sorridente porque o negócio começou a descer aqui. Esse computador vai quebrar hoje, não tem jeito. Qualquer avivamento sério na história da igreja teve como evidência a paixão pela palavra de Deus. A gente tem muitos movimentos que se denominam avivamentos hoje em dia, e sempre houve na história, mas que não passam nesse crivo, no crivo primário, no simples crivo da perseverança quanto ao que a Bíblia diz. Vou citar apenas um avivamento, o de Neemias, meus irmãos. Muito provavelmente jamais será batido um avivamento como esse, só pelo avivamento de Cristo vindo ao mundo. Mas o avivamento que houve em Neemias, os muros estavam restaurados no lugar, as portas colocadas, o povo em segurança dentro dos limites daquele país que estava novamente sendo organizado, aquela nação organizada, ainda embora que sob o domínio ainda de Babilônia, que já estava sob o domínio dos medo-persas, mas ainda assim estavam se reorganizando economicamente de dentro daqueles muros. Meus irmãos, o templo havia sido restaurado, e agora o povo estava sendo incendiado por um fator místico do céu. Deus havia descido entre o povo e feito maravilhas, e o povo estava de pé diante de Esdras por uma semana. Todos os dias, durante uma semana, o povo esteve, toda a multidão, diante de Esdras, em silêncio reverente, em solene atenção e respeito ao que Esdras estava fazendo. E o que Esdras estava fazendo? Por 6 longas horas, Esdras expunha o texto sagrado. Esdras lia e explicava o texto sagrado para aquela multidão. Por uma semana, meus irmãos, não havia colheita. Por uma semana não havia outra coisa que fosse mais importante do que dar ouvidos à santa lei de Deus, que já havia sido esquecida pelo povo há tanto tempo. Não existe igreja cheia do Espírito Santo que não esteja disposta a estar parada por horas a fio diante de um homem cheio de Deus, que esteja com a sua Bíblia aberta. Não existe igreja cheia do Espírito Santo sem este pré-requisito. Em segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja, eu estou bem preocupado aqui, viu? É uma igreja repleta de koinonia. Koinonia, meus irmãos, comunhão. É uma comunhão perfeita e plena. A igreja de Atos dos Apóstolos nos demonstra isso nesses primeiros versículos. Uma comunhão em 3 níveis diferentes. Uma comunhão vertical, uma comunhão com Deus. Ao modelo de 1 João capítulo 1, verso 3, que diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão uns com os outros, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem uma comunhão vertical. Uma comunhão vertical. Tem um canal aberto diante de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo ouve o conselho do autor misterioso de Hebreus e se achega com ousadia no santo templo de Deus, diante do trono da sua graça, para encontrar favor em cada uma de suas causas. Uma igreja cheia do Espírito Santo procura Deus, tem comunhão com Deus perfeita, vê a Deus, assim como os puros de coração das bem-aventuranças de Jesus, os quais, segundo Jesus, veriam a Deus. Quem é o puro de coração? Senão a igreja do Senhor. Não somos nós, a igreja do Senhor, puros de coração. Não fomos nós alcançados pela promessa do velho profeta, que dizia que nos últimos dias ele trocaria o nosso coração de pedra, o nosso coração insensível, corrompido,
prejudicial, e nos daria em troca um coração de carne, um coração sensível, pulsante, vívido. Não somos nós, a igreja de Deus, o alvo dessa promessa. Não foi essa promessa realizada na pessoa de Cristo. Não temos nós, a igreja de Deus, um coração puro, e esse coração é o coração de Cristo. Não somos nós que podemos nos unir a Paulo e dizer junto com ele, em um só coro: não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O coração que bate dentro é o de Cristo na Santa Igreja, e esse coração, meus irmãos, é puro, e os puros de coração verão a Deus. Nós temos uma igreja que não vê Deus em nada, uma igreja que é míope na sua visão divina, uma igreja que qualquer problema que passa lá fora, vê o diabo, vê a irresponsabilidade humana, corre para os tribunais, corre para todo tipo de subterfúgio que possa conseguir, corre para os seus esforços, para aquilo que seu braço pode conseguir, mas em momento nenhum consegue perceber Deus. A gente está mais cego que Balaão, meus irmãos. Estou vendo a hora o carro falar. Deus, meus irmãos, a igreja não vê Deus no seu dia a dia. E eu falo igreja com I minúsculo, eu falo igreja com Y, porque a verdadeira igreja de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que tem comunhão com Deus. E essa comunhão deságua numa comunhão horizontal, inevitavelmente. É uma comunhão horizontal também, meus queridos. O próprio texto que eu citei de 1 João 1,3 fala: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão uns com os outros. Uma comunhão vertical saudável deve necessariamente desaguar em uma comunhão horizontal saudável. É gente que tem uma verticalidade sadia, é gente que tem uma relação com os seus irmãos, uma relação sadia, gente que sabe pedir perdão, porque, meus irmãos, viver em comunhão não é fácil, não. Não é não, só por um milagre do Espírito Santo de Deus, para a gente ter uma comunhão sadia entre nós. É cada um que acha que o outro... Uma comunidade pequena, gente, como a que eu vivo lá em Água Fria, aqui próximo a vocês. Uma igreja pequena, nós temos 47 irmãos. São 47 irmãos que estão o tempo todo ali assim, ó, moendo. Agora você imagina. Mas é o Espírito Santo de Deus. Veja como é necessário o Espírito Santo de Deus para nos, ajudar a unir o impossível de ser unido. O Espírito Santo de Deus faz esse milagre. Ele pega Diogo e une com Hermes, que une com Tiago, que une com Renan, que vai unindo com... Rapaz, o Espírito Santo faz milagre, gente. Faz milagre. Sem o Espírito Santo, a igreja está o tempo inteiro se degladiando. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem comunhão facilitada, é uma igreja madura, uma igreja que perdoa, uma igreja que sabe pedir perdão, que sabe reconhecer suas falhas. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos.
Uma igreja que ama mais o indivíduo, o ser humano, do que as suas posses. Uma igreja que louva a Deus pelas condições financeiras que lhe deu, porque essas lhe capacitam para proporcionar uma vida melhor para os seus irmãos. Ninguém é contra a riqueza não, gente. Agora, quanto mais rico você for, maior é o seu compromisso diante dos pobres da igreja. Também ninguém é contra ser pobre não. Agora, não vou completar essa frase não. Não vou, porque nem eu organizei na minha cabeça ainda essa ideia não. Mas a verdade é que a Escritura pensa nessa sociabilização de benefícios. E isso não tem nada a ver com marxismo, nada a ver, esqueça marxismo. Nós estamos falando de uma igreja que não olha para o seu umbigo, mas que divide o que possui. Uma igreja atenta às necessidades do seu semelhante. Uma igreja atenta. A Bíblia não é um livro político, isso não são conceitos políticos. A Bíblia não está interessada em nos escrever uma cartilha política. A Bíblia está interessada em direcionar cristãos. Então não importa se a política vai ser capitalista, socialista ou o diabo, até porque é do diabo mesmo. O mundo jaz no maligno. Agora, dentro dos limites da Santa Igreja de Deus, eis aqui alguns princípios que nos regulam, que nos direcionam. Uma visão clara do seu semelhante, uma distribuição generosa daquilo que você possui. Mas em terceiro lugar, nós vemos nesse texto também que uma igreja cheia do Espírito Santo não apenas é uma igreja que valoriza as Escrituras, não apenas uma igreja cheia de comunhão com Deus, com o seu semelhante, demonstrando publicamente para a sociedade, mas em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é plena em adoração. É uma igreja que adora, meus irmãos. É uma igreja que superou os conflitos infantis da adoração mesquinha. Porque veja bem qual que é o conflito da igreja. Como é que a gente vê a igreja? A gente vê assim: o irmão adora de mão levantada, cantando e gritando. Puxa, aquele irmão é quente mesmo, aquele irmão pegando fogo. Um irmão cheio do Espírito Santo. O outro adora quietinho, caladinho, sentado no seu canto ali, de olhos fechados, não abre nem a boca direito. Esse irmão é frio. Olha que infantilidade, que análise infantil. Olha que perspectiva diminuta, simplista, de uma realidade muito maior. Uma igreja cheia do Espírito Santo superou isso e sabe que se o irmão canta levantando a mão, isso não significa nada. Só significa que ele gosta de levantar a mão. Significa que ele está seguro quanto ao desodorante que usa. Está ótimo. Uma igreja cheia do Espírito Santo não trava por isso. Gente, pode parecer engraçado, mas eu estou falando de coisa que eu vi na vida, essa minha longa estrada da vida. Eu já vi, meus irmãos, igreja sentando para discutir um problema sério, que irmão fulano, ciclano, beltrano, na hora da adoração fica sentado. O que está acontecendo? Como assim, o que está acontecendo? O irmão está cansado, gente. Próximo assunto. Como é que pode, gente, a gente parar, a gente travar a igreja de Deus por questões tão... Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora de todo jeito, ela superou já isso. O frio entende o quente entende o frio, todo mundo se junta e adora do seu jeito. É uma igreja que desenvolve uma adoração litúrgica, como diz no verso 42, diz que eles perseveravam no partir do pão. Tem coisa mais litúrgica do que partir o pão. É uma adoração litúrgica, que divide a Santa Ceia, que reparte a mesa, que divide os elementos entre si, que toma do pão, toma do vinho. Meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo adora liturgicamente, sim, valoriza os conceitos litúrgicos, para diante do memorial sagrado de Cristo, e adora o corpo que foi moído no madeiro, adora o sangue que foi vertido por sua própria culpa. Uma igreja que parte o pão, meus irmãos, que não tem problema de ser litúrgica. É uma igreja também que tem uma adoração criativa. O texto diz que eles faziam orações. Meu irmão, para você fazer oração tem que ser criativo. A oração é a expressão da alma. Orar não é você falar o que outro disse, não é você cantar uma música que já está pronta, não. Isso é muito bom também, mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está para além do diga comigo.
Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela abre a sua boca e ora. Uma igreja cheia do Espírito Santo não espera o pastor dizer, repita comigo essa oração, não. Ela é criativa, ela deixa fluir de dentro de si mesma palavras em adoração a Deus. Ela desenvolve uma adoração informal, de casa em casa. Eu não tenho problema com isso, não. É de casa em casa, é para adorar de casa em casa, vamos lá. Vamos sentar com os irmãos e vamos abrir a Bíblia novamente, vamos partir o pão novamente, junto aqui de casa em casa. Ela também adora dentro do templo, gente, com os fariseus, não tem problema. Eles persistem na adoração de casa em casa, na adoração no templo. Isso não era uma questão para eles. Para a gente é. Vamos revisar esse motor aí desse carro. Porque para a gente, a adoração no meio dos fariseus não pode. A adoração litúrgica, religiosa, com hora para começar e acabar, não pode. Essa adoração a gente tem que adorar organicamente nos lares. Já ouviu essa ideologia que roda por aí? A igreja dos lares. Eles são mordidos com quem se senta assim, igual a gente olhando um para a nuca do outro. É para matar, é para castigar. Se você quiser castigar um desses irmãos da igreja orgânica, chamada igreja, né, orgânica, você pega ele e bota no meio da igreja, para ver um monte de nuca. Mas ele fica que ele não consegue adorar. Mas não tem Paul Washer no mundo pregando que tire a atenção dele da nuca dos irmãos e de quanto isso é romano. A igreja primitiva não tinha problema em olhar a nuca de ninguém, não. Ela adorava ali também, olhando para a nuca. Depois ia para dentro da casa, adorava olhando para o olho. Está tudo certo, gente. É uma igreja que superou as questões infantis da mulher samaritana. Senhor, aonde, Senhor? É no templo ou é nesse monte? Aí o Senhor fala, mulher, você não entende nada não. Mas calma um pouquinho que você vai entender. Chegará o tempo, e agora em que os verdadeiros adoradores não estarão mais preocupados em localidade geográfica, porque sabem que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então essa questão é superada, e agora nós adoramos em espírito, ou seja, sem nenhum tipo de preocupação geográfica, de limites físicos. Nós adoramos em todo lugar, porque Deus é espírito. E significa dizer que Ele está no templo, e também no monte, e na casa dos irmãos, e na rua. Uma igreja cheia do Espírito Santo adora, meus irmãos, adora livremente. E em quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é também uma igreja missionária. É uma igreja missionária. Eles eram uma igreja que evangelizavam. Veja o versículo 47. O Senhor acrescentava-lhes os que haveriam de ser salvos. O Senhor acrescentava os que haveriam de ser salvos. É uma evangelização praticada, meus irmãos, tendo em vista ou baseada no conhecimento profundo acerca da graça de Deus. Porque toda igreja vai dizer que evangeliza, mas nem toda igreja evangeliza aos moldes da graça de Deus. Ou seja, confiando que é de Deus a responsabilidade de trazer o pecador. Isso é um evangelismo saudável. A igreja que confia nos seus métodos, na sua metodologia, é uma igreja que vai atrair gente carnal, inevitavelmente. Porque se eu sou carnal e vou tentar convencer o camarada pecador lá fora de que ele tem que estar aqui dentro, e eu vou contar com as minhas habilidades para isso, a minha capacidade para isso, as minhas boas ideias para isso, então eu vou convencê-lo carnalmente. Lá vem agora um irmão carnal para cá para dentro. É o que a gente mais vê em igrejas de metodologia para crescimento rápido, expansivo. Hoje a gente vê isso o tempo inteiro. Igrejas que adotam metodologias para crescimento expansivo, rápido e urgente. Mas a evangelização que eles praticavam era uma evangelização que só tinha um método: Deus trará. Enquanto
aprendemos a sua palavra, enquanto valorizamos a sua palavra, Deus trará. Enquanto partimos o pão, enquanto servimos, enquanto testemunhamos o evangelho, dividindo os nossos bens uns com os outros, Deus trará. Enquanto adoramos ao Senhor, aqui, ali, em todos os lugares, Deus trará. É um evangelismo que não é baseado numa agenda missionária. Uma igreja cheia do Espírito Santo não depende do mês missionário. Ela não precisa colocar no calendário dela, mês de julho é o mês missionário, que aí todo mundo se prepara, compra coisa e tal, entra dentro de um ônibus e sai para fazer missões, aí volta para a sua vida normal e vai ali, eu faço missões, todo mês de julho eu faço missões. Uma igreja cheia do Espírito Santo faz missões todos os dias. Ela é missionária onde Deus coloca ela. É uma evangelização cheia de poder. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela evangeliza com poder, meus irmãos. Com poder. No verso 43 diz que havia sinais e prodígios entre eles. Sinais e prodígios, meus irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo não teme ir diante de um acamado por conta do câncer e levantar a sua voz diante de Deus, pedindo pelo milagre da cura. Uma igreja cheia do Espírito Santo acredita no poder de Deus, de fazer prodígios. Acredita que o mesmo Deus de ontem é o de hoje e será eternamente. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus se dobra diante de Deus, clamando para que se manifeste o seu poder. É uma evangelização também vivida com naturalidade. Não era uma evangelização forçada, um subproduto de um movimento promovido pelo pastor. Não, é natural. Era uma igreja subversiva, que andava por aí com o evangelho nos olhos, com o evangelho na boca, com o evangelho nas mãos, com fogo no seu coração. Era uma evangelização diária. Dia a dia o Senhor acrescentava. Agora você imagina uma igreja que cresce por ano, pelo menos, no mínimo, 365 irmãos em um ano. Lá na comunidade que eu já estou apelando para ver se o crescimento acontece por meio de troca de material genético. Para ver se o povo casa, tem filho, porque assim a igreja cresce um pouquinho. Porque se for depender de alguém chegar ali, está difícil, gente. Mas essa igreja de Atos dos Apóstolos, olha a facilidade que tinha. Deus acrescentava dia a dia. Era uma evangelização praticada com louvor. Veja o que diz no verso 47. Diz que eles iam louvando a Deus. Com louvor, meus irmãos. Olha, nós estamos chegando no fim da mensagem. Esse é o último ponto. Mas antes de concluir, deixa eu dizer algo a vocês. Meus irmãos, não existe nada que evangelize mais hoje em dia. Não tem panfleto no mundo, não tem G12, não tem MDA, não tem cruzada evangelística de estudantil de 94, da qual o pastor Renan se converteu. Não tem no mundo estratégia que bata isso aqui, ó. Você quer converter o ser humano hoje, do seu trabalho, do lugar onde você frequenta diariamente, semanalmente, seja alguém grato, seja satisfeito, louve a Deus. E eu não estou dizendo de você sair igual um fanático, cantando a alegria está no coração na rua, vestido de palhaço, segurando balão, porque isso não traz ninguém para a igreja mais. Isso trazia em 1973. De lá para cá esse método foi superado. Tem uma cadeira no seminário que a gente estuda para aprender a sair na rua vestido de palhaço, cantando a alegria está no coração. É 6 meses de aula. Agora você imagina, para você sair na coisa que só em 73 que dava certo. Você quer ser um evangelista de mão cheia e cheio do Espírito Santo? Seja grato.
Esses irmãos evangelizavam com seu louvor, eles eram satisfeitos, eles eram plenos do Senhor. Eu digo que isso é um método extremamente eficaz hoje, porque a gente está no meio de uma geração de ingratos. É uma loucura você chegar no seu trabalho hoje e ver alguém feliz, ver alguém satisfeito com o salário que tem, ver alguém satisfeito com a condição política do mundo, não necessariamente com a condição política, mas a despeito dela. Ver alguém, sabe, alguém assim, absolutamente esperançoso, grato, com palavras de bem-aventuranças nos seus lábios, com louvor no seu coração, com expressões de gratidão. O convertido cheio do Espírito Santo é esse camarada, é esse cara cheio de louvor, explosivo por onde passa. Ele é fascinante. É fascinante dividir a mesa de trabalho com um camarada cheio do Espírito Santo. Ele louva a Deus a despeito do que vivemos hoje. Eu tenho que contar de ontem. Ontem eu estive pregando numa igreja aqui em João Pessoa mesmo. E meus irmãos, o tecladista dessa igreja, um irmão muito aplicado na obra do Senhor, há pouco tempo, algumas semanas atrás, foi vítima de um assalto tão cruel, que mesmo ele não tendo reagido e tendo sido solícito em tudo que foi pedido a ele, meus irmãos, aquele cruel assaltante deu-lhe um tiro a queima-roupa no olho. E este irmão sobreviveu milagrosamente. É bem certo que jovem, muito jovem, talvez mais novo do que eu, ele perdeu a sua vista esquerda. Passou por alguns procedimentos cirúrgicos e hoje ele usa um tampão. Está muito recente, ele ainda está usando tampão ainda, está tudo muito recente. Foi coisa de 1 mês e meio no máximo. Estava lá o irmão na igreja tocando teclado. No final do culto, depois de eu pregar sobre as bem-aventuranças e falar sobre a posição do cristão em estar grato diante de Deus, a despeito de qualquer sofrimento, esse irmão pegou o microfone e disse o seguinte: tudo que o pastor falou, eles me chamam de pastor, gente, mas eu não sou não. Não se engane não. Sou não. Falta muita coisa ainda para isso acontecer. Se depender de mim, eu vou morrer sem ser pastor. Nem terminar o seminário eu consigo. Mas gente, porque essa cadeira do balão acabou me desmotivando mesmo. Esse irmão pegou o microfone e falou o seguinte: tudo que o pastor falou é verdadeiro. E eu experimentei isso na minha vida. Eu tenho sofrido profundamente. E não entendo por que é que o texto 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita não se aplicaram a mim. Eu não entendo. De qualquer forma, o que o pastor falou é verdadeiro e eu dou graças a Deus. Aquilo me destruiu, meus irmãos. Me destruiu porque ele não conhece a Bíblia. E o evangelho genuíno não está sendo pregado para aquele irmão. De modo que é quase impossível exigir dele que seja grato em uma situação como essa. Quando o culto acabou, eu procurei aquele irmão no meio do povo, chamei ele no canto e falei: meu irmão, não diga nunca mais que um texto tão magnífico, tão maravilhoso como esse não se aplicou a você, porque se aplicou. Meu irmão, ainda que aquela bala tivesse atravessado o seu cérebro e você tombasse morto no chão, diante de Deus, 1000 ímpios cairiam à sua direita, 10.000 ímpios à sua esquerda, mas você continuaria de pé. Porque o nosso corpo, a nossa carne, aquilo que se vê, meus irmãos, não significa nada diante da realidade do juízo final. Aqui nesse mundo seremos afligidos tanto quanto os ímpios.
o tempo inteiro. Não se engane, nós também estamos disponíveis ao assalto, à crueldade, ao homem mau. Mas ainda assim, ainda que nos tirem a carne, ainda que nos tombem ao chão, 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, por causa de Cristo na cruz, por causa do seu sacrifício. A sua santa igreja permanece de pé eternamente. Só com esse conhecimento nós podemos ser este cristão cheio do Espírito Santo, que é capaz de dar louvores sinceros a Deus, com um tampão no olho, com a doença batendo na nossa porta, com a escassez nos visitando. Seja um evangelista, seja esse homem que eu estou narrando. Você não precisa pregar, você não precisa sair para o sertão, faça isso também. Isso também é missões, é necessário. Se Deus te levantou para isso, que graça Deus te deu. Igual a irmã Cris, que o pastor estava narrando aqui agora, quanta graça dos céus. Pegar uma irmã entre nós e levar para o sertão, outro irmão entre nós e levar lá para o sul, pegar outro irmão daqui e levar lá para a África. Isso é graça de Deus. Ninguém sai da sua casa e vai para o sertão fazer missões se não for Deus levando. Você pode fazer um monte de coisa, mas missões é graça divina. Mas a despeito deste aspecto missionário, eu estou falando de um outro. Estou falando de uma igreja na sua totalidade missionária. Você não precisa estar neste espectro mais elevado do campo missionário para ser um missionário. Você pode ser simplesmente um cristão cheio de louvores a Deus. E veja Deus trazendo. E veja Deus trazendo. E por último, essa evangelização também era uma evangelização que caía na simpatia do povo. Tem gente que quando converte, piora. Quando converte, tranca a cara, veste a pior roupa que tem, começa a usar esse dedo apontador aqui, acusador, e anda por todo canto aí com cara de carranca mesmo e condenando todo mundo. Mas esse não é o cristão cheio do Espírito Santo. O cristão cheio do Espírito Santo melhora. Ele melhora. Ele fica mais amoroso, ele fica mais simpático, mais leve, mais suave. Portanto, meus queridos, concluindo, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que valoriza a palavra de Deus. É uma igreja que adora ao Senhor, que tem coinonia. É uma igreja que evangeliza. Coloque-se à prova nesse momento e veja quão cheio do Espírito Santo você tem sido nos últimos dias. Perceba qual é o valor que você dá para a Bíblia. Quanto você valoriza o momento do estudo bíblico. Perceba qual é o valor que você dá para a comunhão com Deus, com o seu semelhante. Perceba qual é o valor que você dá à adoração genuína. Perceba como é que você adora a Deus. Se você ainda está travando nas meninices, nas perguntas menores, nas perguntas sem significado, sem significância alguma, sem relevância nenhuma. Perceba que tipo de evangelista você tem sido. Esse teste simples ao qual eu estou submetendo cada um de nós aqui, incluindo a mim mesmo, vai dar um resultado final bastante coerente quanto à quantidade de enchimento do Espírito Santo que temos entre nós. Se é que isso pode ser medido quantitativamente. Vamos ficar de pé, fazer uma oração ao Senhor. Senhor,
Nós somos a tua santa igreja, Deus. Embora aos olhos possamos parecer tão, ó Deus, tão ímpios, tão semelhantes aos ímpios, ainda assim, pela fé, podemos dizer, confiantes na obra do Espírito Santo ininterrupta, de que somos a tua santa igreja e de que o Senhor terminará a obra que começou em Atos e que vem realizando ao longo dos séculos. Senhor, encha-nos do teu Santo Espírito, encha a igreja presbiteriana do bairro dos Estados com o teu Santo Espírito, Senhor. Encha-nos, ó Deus, que sejamos cristãos melhores, sadios, vívidos, sejamos cristãos que valorizam a tua santa palavra e que se dedicam ao estudo dela. Encha-nos do teu Santo Espírito até que a nossa comunhão seja facilitada, seja simples, seja, ó Deus, algo natural entre nós, uma comunhão sadia, Deus, com o Senhor, com a tua igreja e diante da sociedade. Ó Deus, encha-nos do teu Espírito Santo até que a nossa adoração seja uma adoração profunda e verdadeira, em espírito e em verdade. Ó Deus, encha-nos do teu Espírito Santo até que sejamos feitos evangelistas de vida, louvando o seu santo nome pelo caminho, Senhor, a despeito de qualquer tipo de dificuldade que possamos enfrentar. Encha-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Dependemos de ti para essa obra. Em nome de Jesus oramos. Amém.